Olá, amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui iniciando uma nova série abençoadíssima, trazida por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo do Senhor, para abençoar todas as nossas vidas. E essa nova série se chama Justiça da Fé, e é onde nós vamos ser grandemente abençoados com várias mensagens para nos trazer, meu irmão, minha irmã, tudo aquilo que é de maravilhoso que Jesus tem para as nossas vidas. E justamente nesse primeiro episódio, nós vamos tratar e conhecer a justiça da fé. O que é a justiça da fé, Bispo Moacir? É muito importante, é algo assim, amados, sublime para as nossas vidas. Algo que o Senhor trouxe para nos abençoar grandemente. A justiça da fé é a imputação da justiça de uma pessoa a outra. E deixo já claro para você que a palavra imputação quer dizer colocar. É se colocado a justiça de uma pessoa para outra. Isso significa declarar alguém que é injusto e injusto. Repito para você, colocar a justiça da fé sobre uma pessoa é declarar quem é injusto, ele se torna justo pelos méritos de outra pessoa, nesse caso Jesus Cristo. Deus nos declara através da justiça da fé que nos é imputado, nos declara justos através de Jesus Cristo. Então, através de Jesus Cristo, amados, há uma justiça da fé que nos torna justos perante Deus. Você vai entender cada vez melhor. Justiça da fé é uma sentença judicial de Deus para nós. É algo assim poderoso para as nossas vidas. A justificação é a imputação em nossa conta de uma justiça que não é nossa. Preste atenção. Nós somos injustos antes de conhecermos a Deus, a Jesus Cristo. Somos pecadores, somos falhos. Vamos imaginar que somos pessoas que não fazemos nada para a obra de Deus, não fazemos nada para Jesus, mas nós acreditamos, cremos em Deus como nosso Pai, cremos em Deus como um Deus soberano, cremos em Deus que Ele realmente enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar, para dar uma vida eterna. Mas somos pessoas que não vamos em igreja, não vamos buscar a Deus, mas acreditamos. Só de acreditarmos e cremos em Deus é nos imputado a justiça da fé sobre nós. Só de cremos em Deus, em Jesus Cristo como nosso Salvador, Deus, Ele já nos imputa, Ele nos coloca em nossa vida a salvação, é imputado, é colocado, e nós nos tornamos injustos para justos perante Deus. Olha que coisa poderosa, olha que coisa sublime. A pessoa, ela nem faz nada na obra de Deus, nem trabalha na obra de Deus, mas confia, acredita em Deus. Olha, só de acreditar já é imputado em nós, já é colocado sobre nós a justiça da fé, a salvação para as nossas vidas. Essa justiça, amados, é baseado na obediência e fé em Cristo. A justiça da fé, os méritos são todos de Jesus Cristo. Os méritos são deles, amados. Por isso que você tem que entender, começar a entender cada vez mais
que a justiça da fé foi uma sentença judicial assinada por Deus para nós, para nos abençoar. Deus olha lá do céu, do seu trono, e vê você, mesmo não fazendo nada para Deus, não trabalhando na sua obra, não falando nem de Deus, nem de Jesus, mas você crê dentro de você que Deus existe, que Jesus é o nosso Salvador, já é imputado, já é colocado, assinado sobre nós uma graça salvadora sobre a minha vida e a sua vida. Já é assinada uma sentença, amados, judicial lá no céu, para sermos abençoados com a sua graça, sermos abençoados com uma salvação eterna para nós, amados. Olha que coisa maravilhosa de nós só declararmos que cremos em Deus e que acreditamos em Jesus. Mas essa justiça tem que colocar para você, né? Ela é colocada de uma pessoa para outra, de Jesus para nós. Os méritos não são nossos, os méritos são de Jesus Cristo. É feita uma transferência da justiça que está sobre Jesus para com nós. Olha que coisa abençoadíssima que Deus dá para a minha vida e a nossa vida, amados. Então nós vamos entender aqui ainda mais, através da palavra do Senhor, através lá de Romanos, capítulo 4, no versículo 1 em diante, porque sobre Abraão foi colocado a justiça da fé. Você vê que algo que é desde o princípio da humanidade, desde o princípio do mundo, lá de Gênesis, amados, é o princípio da nossa salvação que é colocada sobre nós. Então fala assim: Abraão foi justificado pela fé. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Então, amados, a justiça da fé, ela não é imputada, ela não é colocada em mim, em você, pelas obras, de maneira alguma. Então aqui já no versículo 2, está falando, olha, se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, ele tem que ficar, olha, nossa, eu trabalho tanto para Deus, eu estou na lei, eu estou cumprindo a lei de Deus, olha só que maravilha, tem que se gloriar? A palavra já fala aqui, mas não diante de Deus, porque é claro, evidente que nós somos salvos pela fé, pela graça do Senhor. Nós não somos salvos pela lei. Você sabe por que nós não somos salvos pela lei? Porque ninguém consegue cumprir toda a lei. Vamos imaginar, né? A palavra mostra para nós que Deus deixou para nós, no Antigo Testamento, mais de 600 e poucas leis para nós cumprirmos. Ninguém conseguiu cumprir todas as leis, exceto uma pessoa, Jesus Cristo. Ele foi o único que cumpriu todas as leis e mandamentos que Deus deixou para nós. Então, se eu e você falarmos, não, eu quero ser salvo pela lei, você vai ser condenado, porque nós não vamos conseguir, de hipótese alguma, cumprir todas as leis que Deus deixou para nós, porque nós somos falhos. Então, amados, nós seremos condenados, mas a partir da justiça da fé, da graça do Senhor Jesus Cristo, pela nossa fé nele, em Deus, de acreditarmos nele, nós somos salvos, porque aí sim, aí está sendo transferido para mim, para você, uma justiça
que não fomos nós que cumprimos, mas foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele chega e diz assim: olha, eu sou cumpridor de todas as leis, então eu sou salvo, né? Jesus se fez salvo por nós, né? Ele nos salvou, né? Ele nos salvou. Nós somos salvos por ele, né? Essa é a colocação correta. Nós somos salvos por Jesus Cristo. Então, amados, a palavra ela mostra o que para mim, para vocês? Que Jesus, ele transfere agora para a nossa conta a justiça da fé, porque a justiça dele está sobre nós pela fé que nós temos em acreditar nele como nosso Salvador, acreditar em Deus. Mesmo nós sermos pecadores, mesmo nós... Mas, deixa eu concluir aqui para ficar bem claro. Mesmo nós sendo pessoas que não fazemos nada para Deus, para Jesus, não ajudamos ninguém, não semeamos na obra do Senhor, não fazemos nada, mas cremos em Deus, cremos em Jesus, acreditamos nele. Então é nos imputado, é nos colocado em nossa conta a justiça da fé, da salvação, para sermos abençoados, amados, em nossas vidas. E continuando no versículo 3, pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, a justiça da fé. Então, creu Abraão em Deus. Abraão estava quieto lá no canto dele, na casa dele, e Deus viu que ele acreditava num Deus único, num Deus soberano. Continuando aqui, ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Olha só, amados, a pessoa que está trabalhando, está fazendo a obra, mas está fazendo por causa da lei. Você não está trabalhando para ser abençoado, você está trabalhando por uma dívida que você tem com Deus. Nós tínhamos uma dívida com Deus, nós tínhamos uma dívida, com Ele, e Jesus Cristo, a palavra diz que Ele vem e rasga a cédula da nossa dívida, aquilo que nós devíamos, a promissória que nós devíamos a Deus, a nossa dívida como pecadores a Deus, Jesus vem e rasga. A palavra nos diz isso. Mas aquele que não pratica, a obra, aquele que não pratica nada, não faz nada para Deus, não faz nada para Jesus, mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, que somos nós, que cremos em Deus, que cremos em Jesus, a sua fé lhe é imputada como justiça. E quero repetir para vocês entenderem, a justiça da fé é uma sentença judicial de Deus para nós, está decretado e não há quem tire, meu irmão, minha irmã. Por isso que a palavra de Deus fala que quando nós subimos ao céu, no arrebatamento, na salvação eterna, a palavra fala que muitos de nós nos assustaremos em vermos pessoas lá que nunca fizeram nada para Deus, nunca fizeram nada para Jesus, mas vão estar lá. Por quê, amados? Porque é justamente aqui que está sendo colocada para mim e para vocês. A pessoa creu, o ímpio creu em Deus, creu em Jesus, e se foi colocada uma justiça da fé sobre ele, amados. Isso é maravilhoso. Preste atenção, a Abraão, a fé foi imputada por justiça. Então, imputar significa acreditar na conta de uma pessoa. Isso significa que a fé salvífica do cristão é tida como equivalente à justiça no tocante ao seu efeito, Então, nós temos que entender, amados, que a fé salvífica
é o que salva, que pode nos salvar por uma vida eterna, né? O sacrifício salvífico de Cristo para nós. Então, amados, você tem esse entendimento dessa bênção que Deus está trazendo para aquele que está ouvindo agora, para mim, para a nossa família, porque às vezes você fala assim, poxa vida, Bispo Moacir, eu tenho um parente meu, né? Um irmão, um pai, uma mãe, um amigo, uma amiga, um conhecido. A pessoa crê em Deus, mas não faz nada, né? Tem assim uma vida inútil perante a obra de Deus, mas ele crê em Deus, amados. Olha só a esperança da salvação. Olha a esperança. Mas, amados, calma aí, né? Porque senão você vai falar assim, então quer dizer que a pessoa só de crer em Deus, ela já vai ser salva? Não. Há uma justiça da fé sobre nós, para essa graça e para essa salvação. A justiça, eu repito, é baseada na obediência e fé em Cristo Jesus. Nós temos que ser obedientes e praticarmos aquilo que a palavra fala para mim e para vocês, que nós temos que, a nossa própria boca, aceitarmos Jesus Cristo como nosso único, exclusivo Salvador. Está lá em Romanos capítulo 10, no versículo 9. Nós temos que aceitar, amado, Jesus Cristo. Nós temos que ser obedientes aos mandamentos que Jesus deixou para mim e para vocês. Isso é um começo. Isso é um começo para você entender que a justiça da fé estava sobre Abraão, né? Estava sobre Abrão antes, né? Esse era o nome original, depois transformou, né? Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Então, amados, nós temos que entender isso e temos a certeza que se nós já com a justiça da fé, já, né, destinados a sermos salvos, nós temos agora o quê? Que, né, dentro da justiça da fé, repito, sermos obedientes, temos fé em Cristo Jesus, como fala lá em Filipenses, no capítulo 3, versículo 9. E seja achado nele, em Jesus, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, a própria palavra fala aqui em Paulo, né? Repito, Paulo é que escreveu Filipenses, né? Aqui em Paulo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, né? A justiça da lei, para mim e para vocês, não vale de nada, nós somos condenados, mas a justiça que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, é essa, amados, que nos salva, é essa que nos traz uma vida eterna. Então nós temos que ser obedientes, né? Aceitarmos Jesus Cristo como nosso único, exclusivo Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém venha ao Pai se não for através dele. João capítulo 14, versículo 6, né? Nós temos que entender que Jesus Cristo é a videira verdadeira. Nós temos que estar, meu amado, nessa videira, porque sem ela, sem Jesus Cristo, nós não damos frutos de maneira alguma, e nós temos que dar frutos para Jesus Cristo. A palavra fala, se os meus mandamentos estiverem em vós, estiverem em seu coração, vocês serão salvos, vocês serão meus filhos, vocês serão abençoados eternamente. Mas os mandamentos do Senhor têm que estar em nosso coração, a sua palavra. Por isso que nós temos que ser obedientes. Chegaram para Jesus e disseram assim, mestre, qual é o maior mandamento?
E Jesus disse, o maior mandamento, amarás ao teu Deus acima de todas as coisas. E eis que te deixo o segundo maior mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como que você está amando o teu próximo? Como você está amando a sua família? A sua família é o seu próximo também. Como que você está amando os seus vizinhos? Os seus vizinhos também são os seus próximos. Como você está amando a sua igreja? Como você está amando a sua liderança, caso você seja um membro de um ministério? Como que você está amando os irmãos da sua igreja? Como que você está amando o teu pastor, o teu bispo, o teu apóstolo? Como que você está amando a todos aqueles que estão ao seu redor? Então, continuando, amados, é isso que nós temos que entender, que nós começamos uma vida já sendo abençoados, só de crermos em Deus. Continuando aqui, assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são encobertos. Olha só, o próprio rei Davi, amados, deixou claro, nossa, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça, né? Imputa salvação, sem ter feito nada. Bem-aventurado aqueles cujas maldades, a pessoa é ruim, a pessoa é má, né? A pessoa às vezes só prejudica as outras, e suas maldades são perdoadas, e cujos pecados são encobertos. Olha aí, e tem gente que fala que Deus é ruim, e tem gente que fala que Deus não é bom, meu irmão, minha irmã, e tem gente que fala, vou aceitar Jesus Cristo para quê? Olha só o porquê que nós temos que realmente aceitar Jesus Cristo como nosso único, exclusivo Salvador, porque já ao nascermos nesse mundo aqui, saímos do ventre da nossa mãe, nós já nos é imputado, meu irmão, minha irmã, já, né, para nós, porque a criança é pura, a criança não tem pecado, né, ela nasceu sem pecado, mas já vai ser predestinado para a nossa vida quando crescermos, independente se nós vamos ser bons ou ruins, mas temos que crer em Deus, já é predestinado sobre a nossa vida a justiça da fé. E aí nós cremos e aceitarmos Jesus Cristo como nosso único, exclusivo Salvador, para que realmente, aí sim, amados, nós possamos ter uma salvação eterna na nossa vida, né? É isso que eu e você nós temos que entender. Olha só, então o próprio Davi está falando, nossa, Deus é tão bom que encobre o pecado de todos e imputa a sua justiça, porque vocês acham, amados, todos nós somos pecadores. No versículo 8, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, e está bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão. Olha só, circuncisão naquela época era aliança com Deus, aquele que tinha um compromisso com Deus, né? Era feito aos homens, né? Quando o bebê nascia, ao 8º dia, era circuncisado aquela criança, era tirada aquela pelinha do pênis, né, da criança, e a criança era um pedido do Senhor para entender que aquele homem, ele tinha uma aliança com Deus, era um compromisso com o Senhor. Então aqui a palavra está falando, né? Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão, somente aqueles que já tinham feito, né, a circuncisão, aliança com Deus, né? Ou também sobre aqueles que não eram, né? Aqueles que não tinham a incircuncisão.
Daí a palavra diz assim, continuando: porque dissemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão, como lhe foi, pois, imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão, né? Abraão não tinha feito a circuncisão, mas mesmo assim, Deus imputou a ele, colocou ele a sua justiça da fé. E vamos ler agora. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. Olha só, amados, que abençoadíssimo. Abraão recebeu essa aliança, esse selo com Deus, sem estar, circuncisado. Ele recebeu o selo da justiça da fé. Está aqui, Romanos capítulo 4, versículo 11, na leitura Almeida Revista Corrigida. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, que ele fosse pai de todos os que crerem em Deus, estando também na incircuncisão, quem também, não tinha feito essa aliança com Deus, esse compromisso com o Senhor através da circuncisão, mesmo sendo, incircunciso, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. E continuando, e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Então, amados, independente se a pessoa tinha um compromisso com Deus, independente se a pessoa não tinha um compromisso com Deus, mas acreditava em Deus, foi derramada a justiça da fé nessas pessoas. Deus, ele fez uma promessa, a Abraão. E nós vamos continuar lendo aqui. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela fé, pela justiça da fé. Olha só que maravilhoso, amados. Através da justiça da fé, Deus falou para Abraão: olha para as estrelas aí do céu. Você consegue contar? Não, Senhor, eu não consigo contar. Então Deus falou: essa vai ser a sua descendência, essa vai ser a sua geração. Pela fé, as pessoas irão me seguir, essa vai ser a sua descendência, Abraão. Segue em frente, segue o que eu estou falando para você. Pela tua fé agora, pela justiça da fé que eu coloco em você, Abraão. Olha só a geração que vai haver. Todos irão acreditar em mim através de você. Nós somos herdeiros de Abraão através de Jesus Cristo. Somos co-herdeiros de Cristo. Continuando, portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Abraão é pai de todas as nações, amados. Perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chamam coisas que não são como já se fossem. Olha aqui, amados, nós temos que entender isso aqui.
Por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, né? Deus ressuscita os mortos e chama as coisas que não são como já se fossem. Olha, Abraão, eu vou te fazer pai de muitas nações, te constituir pai, né, de muitas nações. Aí você vira e fala assim, mas como? Eu não estou, né? Abraão chegou e fala assim, mas eu estou aqui no deserto, né? Estou com o meu povo aqui, estou com os meus funcionários, estou com Sara, e como que você está falando que vou sair falando aí que eu sou pai de muitas nações, né? Amados, é o que Deus está falando aqui. Deus, ele fala das coisas que não são como já se fossem. Quando Deus fala para nós que nós somos vencedores em Cristo Jesus, nós temos que acreditar que nós somos vencedores em Cristo Jesus, porque Deus faz as coisas que não são acontecer como já se fossem, como já são acontecidas. Quando Deus fala para mim, para você, olha, você é um vitorioso em Cristo Jesus, nós já somos, porque aquilo que nós queremos conquistar, nós vamos conquistar em nome de Jesus. Olha, eu vou dar uma família para você, a pessoa solteira, o rapaz, a moça, o homem, a mulher. Olha, eu vou dar uma família para você e a sua família vai ser abençoada perante a mim. Então, isso vai ser cumprido em nossas vidas. Deus vai dar um ótimo esposo para uma mulher de Deus. Deus vai dar uma ótima esposa para um homem de Deus. Deus vai dar um ótimo namorado para uma moça de Deus. Deus vai dar uma ótima namorada para um moço de Deus. Essas promessas vão se cumprir em nossas vidas, amados. Deus, ele faz aquilo que ele promete, as coisas que não se veem, como já se fossem acontecidas. No versículo 18, o qual em esperança creu, contra a esperança que seria feita pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Deus deixou uma palavra profética abençoadora para toda a descendência de Abraão, amados. Olha só, nós somos abençoados através da vida de Abraão, através da vida de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é descendência de Abraão, e através de Jesus Cristo nós aceitamos ele como nosso Salvador, nós nos tornamos herdeiros de Abraão também, das suas promessas. Tem promessas maravilhosas sobre a vida e a descendência da família de Abraão, das nações, e nós recebemos, amados. E no versículo 19, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Então, amados, Abraão não perdeu a fé por ele ter 100 anos, ele não perdeu a fé por Deus ter falado, olha, a Sara vai ter à luz a um filho, né? Vai sair do ventre dela. Ele não perdeu a fé, ele continuou acreditando que ele seria pai das nações. Ele acreditou, meu irmão, minha irmã, que Deus daria um filho a ele, porque essa conforme foi falado, né? É a justiça da fé, é nós cremos em Deus, meu irmão, minha irmã, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Ele acreditou, Deus é poderoso, e que ele prometeu na minha vida, ele vai cumprir, amados. Abraão falou, eu estou coberto com a justiça da fé, eu já sou abençoado em Deus, eu já sou abençoado no Senhor, e eu e você já temos, que declarar, eu já sou abençoado em Deus através de Jesus Cristo. Hoje, amados, com a nova aliança, nós recebemos a justiça da fé através de Jesus Cristo, através da sua vida, mas também por nós
a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor. Por isso que nós temos que declarar que nós cremos que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Então aqui, amados, na nossa conta já vai ser depositado a justiça da fé. Você ainda que não creu, não aceitou Jesus, você vai aceitar agora, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação, para a nossa justiça da fé. Então, amados, a partir de agora, eu peço a você, aceite Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador. A justiça da fé já está sobre você, que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Ah, Bispo Moacir, então, mas a justiça da fé já está sobre mim, para que eu preciso aceitar Jesus Cristo? Você precisa aceitar Jesus Cristo como seu Salvador para que Ele venha confirmar agora a sua salvação da sua alma, porque foi Jesus que morreu na cruz do Calvário por mim e por vocês. Foi Jesus Cristo que deu a sua vida, por nós. Foi Jesus Cristo que morreu naquela cruz, aspergiu o seu sangue por cima de toda a humanidade, para que o seu sangue nos resgatasse das mãos do diabo. Jesus Cristo venceu a morte não teve poder sobre o seu corpo, sobre o seu espírito, porque Jesus Cristo ressuscitou de corpo e espírito, meu amado, minha amada. Então agora, que você possa aceitar Jesus Cristo, conforme a palavra fala, João capítulo 14, versículo 6, Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Ninguém vai chegar a Deus se não for através de Jesus Cristo. E a justiça da fé está naqueles realmente que creem em Deus e que creem em Jesus. Mas nós temos que declarar com a nossa boca Jesus Cristo como nosso único exclusivo Salvador, para que realmente, amados, agora a justiça da fé venha a ser completada em nossas vidas. Venha realmente, amados, nos abençoar. A justiça da fé, repito, não é pelas obras, pelo seu trabalho. A justiça da fé vem em nós, cremos em Deus, em Jesus como nosso Salvador. Cremos nos seus mandamentos, sermos obedientes a Deus pela fé. Então declare comigo assim: eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único e exclusivo Salvador. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, para a honra e a glória do teu nome. Senhor Jesus, eu te aceito como Filho unigênito do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos. Glória a Deus, amados. A partir de agora você cumpriu o que a palavra nos manda fazer, declarar Jesus com a nossa própria boca, aceitar Ele, crer em Deus, crer em Jesus, que Jesus é o nosso Salvador. Pedimos para Ele escrever nosso nome no livro da vida, como foi falado agora. Aceitamos Jesus como Filho unigênito, o seu Filho único. E cremos que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Nós cumprimos a palavra do Senhor. Então agora, amados, a justiça da fé está completa sobre a nossa vida. Agora nós temos realmente uma aliança com Deus. Agora, amados, mesmo sendo, não temos a incircuncisão e nem a circuncisão, independente de qualquer coisa, agora nós somos, amados, filhos de Deus, aceitos como filhos de Deus através de Jesus Cristo. Então, amados, a importância é essa, que a salvação vem pela justiça da fé, vem pela graça do Senhor. Então eu peço ao Senhor, meu Deus e meu Pai, que em nome de Jesus Cristo,
Que agora o Senhor venha, Pai, através desse primeiro episódio da Justiça da Fé, nos abençoar, como o Senhor vem nos abençoando grandemente através de todos os podcasts. Amados, eu sou o Bispo Moacir Souza, da Igreja da Aliança com Deus, que você possa repassar essas mensagens à frente e que também, amados, você possa se inscrever no nosso canal do youtube.com/Igreja da Aliança com Deus. Toque no sininho, deixe seu like, para que todas as vezes que nós formos ministrar uma palavra, você seja avisado. Se inscreva em nosso canal e você vai nos ajudar a semear mais a palavra de Deus. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo.